Olá pessoal, amigos, amigas, dando continuidade às minhas constatações, observações e reflexões sobre o combate à miséria, como erradicar a miséria, que tem sim solução. Vamos primeiro registrar a atual situação. Aliás, a situação de hoje reflete a situação dos últimos 25 anos aproximadamente. O combate à miséria só tomou forma no Brasil a partir do governo do Itamar Franco, dando continuidade no governo do Fernando Henrique Cardoso. Até porque o Itamar Franco, o antecessor do Fernando Henrique, ele, enquanto presidente do Brasil, de 92 a 93, durante 2 anos, ele participou de um fórum internacional voltado para o combate à fome, onde ele assinou um compromisso, um pacto, um compromisso de governo em nome de toda a nação brasileira para tomar medidas não paliativas, obviamente, mas medidas mais contundentes de curto, médio e longo prazo para o combate à fome. Esse compromisso foi assinado entre centenas de países no Fórum Internacional de Combate à Fome, que aconteceu exatamente em 1993. E a partir de então, não sei se no governo dele, acho que não, porque não houve tempo, no governo seguinte, no governo do Fernando Henrique, quando Cristóvão Buarque, que era ministro da Educação, criou o Bolsa Escola. O Bolsa Escola era um benefício estendido às famílias pobres que tinham filhos menores de idade, dando o benefício para cada um dos filhos, condicionado a 2 fatores, 3 na realidade. Primeiro, que eles frequentassem a escola e tirassem nota e comprovassem a frequência escolar. E também que aqueles que participavam de alguma maneira do trabalho infantil, trabalhavam, aquelas crianças que trabalhavam deveriam ser afastadas do trabalho infantil e começar ou só frequentar a escola exclusivamente. Isso durou todo o governo do Fernando Henrique Cardoso, os 2 mandatos dele. Aí, quando entrou o Lula lá, ele mudou o nome do Bolsa Escola para Bolsa Família. E não sei por que cargas d'água, o Patrus Ananias, que era o ministro responsável por isso, não sei por que cargas d'água esse benefício com o nome de Bolsa Família ele foi distribuído sem critério algum. Tanto é que nós temos registro da época que funcionários, servidores públicos de vários municípios brasileiros, inclusive familiares de prefeitos e vereadores, recebiam o Bolsa Família sem critério algum. Então daí virou uma esculhambação mesmo. E obviamente em consequência disso, que a Dilma, quando estava em campanha no debate já do segundo mandato dela, quando ela sofreu impeachment algum tempo depois, a Dilma encheu a boca para falar que o Bolsa Família, no governo dela, atendia 52 milhões de pessoas. Vejam bem, agora em 2023, o censo acabou de ser divulgado hoje, que o Brasil tem 203 milhões de pessoas, 203 milhões e 62 mil pessoas. Então, os 52 milhões que a Dilma encheu a boca para falar em 2016, no debate contra o Aécio Neves no segundo turno, ela já estava se referindo, ou ela estava mentindo, ou realmente o governo brasileiro pagava o Bolsa Família para mais de 52 milhões de pessoas, mais de 52 milhões de beneficiários,
que dava seguramente 55 a 60% da população em 2016. Ou que fosse 53, 54, não importa. E, obviamente, nós nunca tivemos tanta gente precisando do benefício. Sorte nossa que de lá para cá, devido à pressão da sociedade e da própria justiça, dos tribunais de contas, sobretudo do Tribunal de Contas da União, da imprensa séria desse país, que são conhecidas, são as maiores redes de rádio, televisão e revistas do país, e de cidadãos de bem, de verdade, não os falastrões, não os que favorecem esse tipo de situação, de desvio de dinheiro público, obviamente. Graças a toda essa sociedade civil organizada, é que esses números vêm caindo, e hoje nós temos 21.190.000 beneficiários só. Ou seja, só 40% do que a Dilma se orgulhava de pagar lá no governo dela, em 2015 e 2016. Hoje os números estão próximos da realidade, mas mesmo assim são números lastimáveis, lamentáveis. Não pelo pagamento propriamente dito, não pelo desembolso do dinheiro público para acudir pessoas com necessidades extremas, principalmente pela fome, mas pelo fato de o país não amparar da maneira correta tantas pessoas, a grande maioria das quais tem sim realmente condições de trabalhar, ou pelo menos deveriam ter, caso tivessem estudo, pelo menos o ensino fundamental completo, melhor ainda se tivesse o ensino médio, e melhor ainda, perfeito, se tivesse algum curso ou mais de um curso profissionalizante, algum curso de formação técnica. Mas infelizmente não tem, porque isso nunca foi prioridade para os nossos governantes populistas dos últimos 20 anos, a partir de 2003, para ser exato. Esses governos populistas, eles se alimentam da miséria, se alimentam da desgraça alheia. Isso não é só no Brasil, é no mundo inteiro. Está acontecendo na Argentina, em Cuba, na China, em vários outros países mundo afora, na Rússia, na Bielorrússia, na Venezuela, nos países aqui da América Central, enfim. Em alguns países da Europa aconteceram por muitos e muitos anos, leia-se aí Itália, Espanha, Grécia, Portugal, enfim. Governos populistas, eles se alimentam da miséria alheia. É isso que acontece, eles só se criam graças às pessoas as pessoas humildes, que daí eles dão uma migalhinha para conquistar o voto, conquistar o apoio, a simpatia, a gratidão eterna. E as pessoas humildes não estão erradas. Longe de mim criticá-las. Se elas estão passando necessidade, da índole humana ser grato a quem lhe estende a mão. E é justamente se prevalecendo disso que governos populistas, pessoas desqualificadas, aventureiros, vigaristas de plantão, se ingressam na política e lá se instalam vitaliciamente e começam a trazer os filhos, os netos, os compadres, as esposas, os maridos, as namoradas, os amantes, os amigos, enfim. Porque esse tipo de gente, de caráter duvidoso, para não dizer outra coisa, de má índole, se alimenta disso, das necessidades e da simplicidade e da humildade alheia. É disso que é assim que eles se proliferam. Infelizmente se proliferam igual ratos em esgoto.
sem qualquer exagero na comparação. E isso tem que mudar nesse país. Isso é difícil, porque nem nos Estados Unidos isso mudou, mas infelizmente tem que mudar. Mas, mesmo esse assistencialismo, Bolsa Família, distribuição de cestas básicas, aqui no Paraná tem a Luz Fraterna, que é um programa da Companhia de Energia, obviamente não dela, mas ditado por um ex-governador populista que teve 3 mandatos aqui, que não fazia nada além de discurso. E tem aqui a tarifa social da água também, que também foi implantada provavelmente no governo desse populista, que felizmente já está fora da política. Então esses populistas, sejam eles presidentes, governadores, prefeitos, deputados federais, estaduais, senadores, vereadores, esse tipo de gente se alimenta da miséria alheia e fica rico, fica milionário. Lá no Nordeste, nas principais capitais lá, a maioria dos imóveis de luxo pertence às famílias da dinastia de políticos que estão há 3, 4 gerações no poder. E o povo miserável no entorno pedindo bênção e idolatrando esse tipo de canalha. Enfim, o que a gente pode dizer disso? Mas, como eu estava dizendo, o foco não é essa crítica toda, mas faz parte, né? Porque se nós não enxergarmos isso, nada vai mudar. Essas medidas paliativas de benefícios distribuídos assistenciais, cestas básicas e alimentação pronta para as pessoas em situação de rua, para os moradores de rua, são medidas paliativas, são importantes, são necessárias, até porque a fome tem pressa, mas elas podem sim ser substituídas por medidas efetivas de longo prazo que vão resgatar a dignidade, vão oferecer trabalho, renda e vida digna para todas essas pessoas, inclusive para os moradores de rua, principalmente para as pessoas em situação de rua. Mas é lógico que para isso precisa mudar a mentalidade de quem vota em candidato populista e tem que mudar até o sistema político brasileiro, porque se essas coisas não mudarem, nada vai mudar nos próximos 600 milhões de anos, tá bom? Se você gostou, dê um like, dê um joinha, inscreva-se no meu canal, não custa nada, ative o sininho para receber novos vídeos em tempo real. Sorte na vida, sucesso, gratidão, riqueza, buona fortuna, como se diz na Itália. Um grande abraço e tchau. Até mais.